1912. O insubmergível Titanic afunda nas águas geladas do Atlântico Norte. When you call it unsinkable, it is as if you are tempting the gods. 1985. Após anos de busca, exploradores descobrem o navio naufragado partido em dois. How she broke her back is still under investigation. 2006. Uma nova expedição descobre novas e surpreendentes pistas que podem mudar para sempre o que sabemos sobre os últimos momentos do Titanic. You would almost think that the story has been told. There are things on Titanic that are not understood. The physical ship on the bottom still has a lot to tell us. That is the most significant Titanic footage I've ever seen in my life. Oh my God, unbelievable. Os últimos momentos do Titanic. Agosto de 2005, St. John's, Terra Nova. Agosto de 2005. No ponto mais ao leste do Canadá, uma expedição está sendo preparada. O Keldysh, um navio russo de pesquisas científicas, é um dos únicos no mundo equipado para explorar uma região tão perigosa e inacessível quanto o espaço sideral. As profundezas do mar, a 4 quilômetros da superfície. O destino do Keldysh fica a 580 quilômetros de distância e se parece com qualquer outro lugar no oceano. Mas, quilômetros abaixo, estão os restos de um objeto que há quase um século habita a imaginação popular. Titanic. The most well-known shipwreck in the world. This is an imposing icon for somebody that's interested in shipwrecks. This is the single place to be. It's not the deepest shipwreck. It isn't the shipwreck that had caused the greatest loss of life. But yet, it stays in the public consciousness. Everyone knows of the Titanic. Mesmo antes de zarpar, o Titanic já era lendário. Enorme e luxuoso, devido à sua tecnologia avançada, era considerado praticamente insubmergível. Mas, quando mesmo assim afundou, o Titanic se tornou mítico. Uma trágica metáfora para o orgulho humano e para a aritmética da sobrevivência. É difícil pensar naquela noite sem se perguntar: como eu teria agido? These people were facing moral choices about whether they themselves would live or die, or whether someone else would die in their place. These were agonizing decisions, and I think when we think about the Titanic, we try on those decisions for size. We wonder how we would measure up in that kind of extreme moral dilemma. Bob Ballard's successes and a penchant for promoting them have provoked respect and jealousy. Quando o Titanic foi localizado, em 1985, sua fama apenas aumentou, provocando uma onda de livros, filmes e documentários para a televisão. When they displayed these artifacts, they made $1 million. Agora, mais de 90 anos depois da tragédia e 20 anos depois da descoberta, ainda falta saber algo sobre o Titanic?
perhaps we're going to find pieces of the double hull, and maybe this got peeled away by the... David Conkenon, advogado da Pensilvânia, acha que sim. No verão de 2000, enquanto visitava o navio a bordo de um submarino russo, Conkenon e seu parceiro fizeram uma descoberta importante. Anatoly Segalevich, the head of the expedition for the Russians, and Michael Harris and myself found what we believe are sections of the hull, long sections as if a potato had been peeled back, ribbons of steel, far, 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 far south of the known area of the wreck site. A causa aceita do naufrágio do Titanic é que ele teria sofrido estragos na lateral. A descoberta de Conkenon e de seu parceiro pode provar que houve estragos também no fundo. Mas há um problema. We were firing off hundreds of still photographs, and unfortunately, when we came to the surface, we discovered that the film was not advancing in the camera. Agora, em agosto de 2005, esta expedição pretende localizar e documentar o que David Conkenon viu há 5 anos. Os líderes são John Chatterton e Rich Kohler, mergulhadores e especialistas em navios naufragados. O trabalho deles é assunto do best-seller Shadow Divers. With the attention that has been given to Titanic, you would almost think that the story has been told, but in fact, it hasn't. The dive itself is so complex, difficult, and reliant on technology that every single dive only gets so much information. Ralph, what are our chances of finding? There are things down there on Titanic that have still not been seen. There are things on Titanic that are not understood. Para ajudá-los, Chatterton e Kohler formaram uma equipe especial. Bill Lang, especialista em imagiologia do Instituto Oceanográfico Woods Hole. Simon Mills, especialista em transatlânticos da classe Olympic. Ralph White, diretor de fotografia, veterano, com mais de 30 mergulhos até o navio. Robert Blumberg, do Departamento de Estado americano, especialista em leis marítimas internacionais, que tenta conservar o Titanic. E Roger Long, arquiteto naval. Inference has gotten piled on inference until it's become fact and build up this whole myth of the sinking. Calling it a myth doesn't mean that it's wrong. That in fact could be the story. But it just means that it really hasn't been proven in the kind of rigorous way that you would really want to build history around. O navio, que é o motivo dessa expedição, começou a tomar forma em 1909 em Belfast, na Irlanda. Mas as verdadeiras raízes do Titanic estão nos Estados Unidos, a terra da oportunidade. Immigrants trying to seek a new life in the United States. Millions of people traveled across that stretch of water, and it was because of this traffic that the great liners were built. The bigger the ship, the more immigrants that they could carry. Without those vast numbers, those ships would never have been constructed. You have to think of them as the 747s of their day. These are giant people carriers. Once you've got them full of third-class passengers, the second and the first class are pure profit. Entre as empresas britânicas que competiam pelo mercado do Atlântico estavam a White Star e a Cunard. Os navios da Cunard eram mais rápidos, mas a White Star tinha uma estratégia para atrair imigrantes. White Star were very clever the way they operated. Even a third-class passenger
was treated with the utmost respect. You ate at a table with linen on it, a knife and a fork and a spoon. The food was brought to you. You had a menu card. So there you have your menu. You turn the card over and it's a postcard, because they knew that every one of those passengers would tell their family and their friends back in the old country that they should travel by White Star. Em 1908, a White Star encomendou 2 novos navios, com a opção para um terceiro: o Olympic, o Titanic e o Britannic. Em 31 de março de 1909, a construção do Titanic começou. 3 anos depois, o navio faria sua primeira viagem. Primeiro dia, 10 de agosto de 2005. Faz 1 hora que o Keldysh partiu. A equipe se reúne pela primeira vez com os russos. Um dos principais integrantes é o cientista responsável pelos submarinos Mir, o Dr. Anatoly Sagalevich. Anatoly dá as boas-vindas à equipe, mas tem más notícias. Uma tempestade no Atlântico Norte está se formando e avançando para o local do naufrágio. Não há tempo a perder. And I think that we have 3 double dives. I think that we will do it Só 3 mergulhos. During 4 days. A equipe achava que faria mais. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Have a nice day. Are up here. So this portion here, let's say. Apenas 1 hora depois da partida, o sucesso da expedição já está ameaçado. Segundo dia, 11 de agosto de 2005. No segundo dia da expedição, eles já estão a meio caminho do local do naufrágio. Enquanto técnicos russos preparam os submarinos Mir, a equipe do History Channel examina o plano de mergulho. We are here to try and look in a new area, because what I believe is in this area is evidence that could change the commonly held beliefs about the sinking of the Titanic and what actually happened on the night of April 14th, 1912. Há 5 anos, David Concannon avistou um pedaço de aço que pode ser parte do fundo do casco do Titanic, rasgado pelo iceberg. David believes that there was more to the sinking of this ship than just the damage along the starboard side. He passionately believes the ship also hit something on the bottom side. Será que o Titanic não só esbarrou no iceberg, como passou por cima dele, estragando o fundo do casco? Essa é a chamada teoria do assentamento. The icebergs tend to, as the top melts, they tend to have these very long projections. And that's another thing that causes me to lean towards a grounding theory. It would be very surprising if there wasn't something under that iceberg for them to ground on and to damage the bottom. If there was any inner bottom damage at all, then everything that we've known and believed about the collision is wrong. So our goal is to somehow, some way, get back to this location where David Concannon dove in the year 2000, document it with film and video, and then see if we can link that to the rest of the shipwreck. Para isso, a equipe, liderada pelos mergulhadores John Chatterton e Rich Kohler, precisará de tecnologia de ponta: os submarinos Mir. O Dr. Anatoly Sagalevich, responsável pelos submarinos, lhes dá orientações.
Construído em 1987 para a Academia Russa de Ciências, os Mir podem atingir 6,5 km de profundidade. Com 7 metros de comprimento e 3,5 metros de largura, o Mir leva equipamento hidráulico, propulsores para as manobras, manipuladores por controle remoto e câmeras de alta definição em gabinetes impermeáveis. Dentro, um piloto e 2 observadores, equipamento para navegação, recursos salva-vidas, monitor de temperatura e alguns acessórios de baixa tecnologia. Here we usually put some pee bottles. That hasn't changed much over the years. Every inch of wall space is covered with the tools that we're going to need to get the job done down there. Everything is very utilitarian. Everything serves a purpose. There's nothing that's really for creature comfort. Em menos de 24 horas, John e Rich estarão a 4 quilômetros de profundidade, cara a cara com o Titanic. Enquanto o Titanic ganhava forma, a White Star planejava muito luxo para atrair passageiros. Mas não ignoraram a segurança. Titanic was as safe as any other vessel in the world in 1912. The watertight bulkheads were of the most modern and certainly of the highest quality. Everything about that ship was done to first-class specifications. O Titanic tinha 16 compartimentos à prova d'água e fundo duplo. She was described as a 2-compartment ship, which meant if any 2 of the compartments were flooded, she could stay afloat. And in fact, if she was flooded in 3 or even 4 compartments, she could stay afloat. Esperava-se que, mesmo que começasse a inundar, o navio funcionasse como um barco salva-vidas, permanecendo na superfície até que o socorro chegasse. Em junho de 1911, um jornal de Belfast e a revista Shipbuilder descreveram o Titanic como praticamente insubmergível. Terceiro dia, 12 de agosto de 2005. A bordo do Keldysh, antes do primeiro mergulho, Anatoly dá instruções à equipe. Good morning, доброе утро. They open new page in our diving on Titanic. Real history page. Историческую страничку открываем сегодня. Anatoly levará John e David no Mir 1 até a popa do Titanic. Depois, seguirão para o sul para procurar as faixas de aço que Concannon viu em 2000. Jania vai pilotar o Mir 2. Começará pela proa, levando Rich e Rolf. O objetivo é documentar a deterioração do navio e depois explorar os escombros. Okay, this is practically all. Weather very rough, but I think that you will be lucky. Tudo depende desses mergulhos. Se não conseguirem encontrar e fotografar as faixas de aço, os especialistas não terão nada para analisar. E a expedição terá sido um fracasso. Terceiro dia, 12 de agosto de 2005. É o terceiro dia no Keldysh e chegou a hora do primeiro mergulho. John e Rich têm décadas de experiência mergulhando para explorar navios naufragados. Mas nessa expedição farão seu primeiro mergulho em um submarino e visitarão pela primeira vez o Titanic. I got butterflies in my stomach.
There's a lot of things rolling through my head. I'm a wreck diver. I've identified myself as a shipwreck diver and explorer since I'm 15 years old. I am working very hard at keeping a surface of professionalism and calm. But you're talking about a guy that has been diving shipwrecks for most of his adult life. That is the thing that I'm truly passionate about. Man, all we want to see is the water splashing over the ports. There we go. And we got our feet wet. And that's it, baby. We've just splashed down and we're right below the surface. Ямер-2, 11:51, ушли. Descendo 30 metros por minuto. Logo, Rich e John estavam a uma profundidade inédita para eles. 750 metros. 800. 850. Vai demorar 2 horas para os Mir chegarem ao fundo, 4 quilômetros abaixo, onde o Titanic os espera. Logo depois que afundou, o Titanic começou a despertar curiosidade e fantasias. Finding the Titanic has been many people's dream. 2.5 miles down in the middle of the Atlantic. It's an extraordinary technological achievement. But yeah, people dream. Durante décadas, o sonho continuou distante. Então, em 1985, uma expedição franco-americana, liderada por Jean-Louis Michel e Robert Ballard, conseguiu fazer o impossível. Em julho, a busca começou. A lot of this area is flat, muddy bottom. So what we were experiencing were days upon days of seeing nothing but mud. So people would get very excited if they saw a rock or a fish. We had been at sea 56 days. Morale was low. Everybody was pretty disappointed. And finally, September 1st, 1:45 in the morning, local Atlantic time, we started coming across debris. Objects. We saw a pipe, and then eventually we started to see more and more debris. Bed springs, plates, a lot of coal. We knew we were coming into something, but we didn't know it was the wreck of the Titanic. And then finally, this huge single-sided boiler with the 3 unique stoking ports. Here we had a picture of a boiler sitting in a warehouse before the Titanic was built. Everybody kind of looked to see if it was the same boiler. And it matched perfectly. That's the Titanic boiler! And there was kind of a yes, 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 you know? 1º de setembro de 1985. Depois de 73 anos, o Titanic foi encontrado. Então, quando chegaram mais perto, fizeram outra descoberta. O Titanic havia se partido em 2. Quando e como o navio se partiu nunca foi determinado com exatidão. Mas, se houve mesmo danos ao fundo do casco, a explicação pode estar mais próxima. That breakup is sort of a Pandora's box. But when you add the possibility of grounding damage, of damage to the bottom of the ship, a lot of these loose ends and contradictions and unknown things start to fall into place. Mir 2, primeiro mergulho. Por isso a expedição está tão interessada em encontrar pedaços do casco do Titanic. 2 horas depois de submergir, o Mir 2 se aproxima do navio.
Desta vez, o objetivo de Rich e Rolfe é examinar e fotografar a proa para documentar sua deterioração. Oh, wow! Mas Rich não consegue resistir à grandiosidade desse momento. Oh my God! Unbelievable! Unbelievable! Look at that! Oh man! Oh wow! And that's one of the cranes for picking up the anchors, correct? Oh my God! Take a look. Look at that! Look at that! Os destroços do Titanic ocupam uma área de mais de 2 km². A proa e a popa estão a 800 metros de distância uma da outra, a primeira apontando para o norte e a segunda para o sul. A proa, embora deteriorada, ainda mostra feições reconhecíveis. A âncora de bombordo, que pesa mais de 7 toneladas. Por toda a superfície do navio, formaram-se estalactites de ferrugem, secreções produzidas por bactérias que comem óxido de ferro. A corrente da âncora. Cada elo pesa 75 quilos. O compartimento de carga, sem a escotilha. A base do mastro dianteiro. O gigantesco mastro que antes elevava-se sobre o navio, aparentemente tombou para trás durante o naufrágio. No alto do mastro, a escotilha para os vigias. Depois de subir pelo mastro, eles emergiam aqui para montar guarda no cesto da gávea, que não existe mais. Deste local, o vigia Fred Fleet viu o iceberg. Mais acima, placas memoriais deixadas por visitantes tomam conta da ponte de comando. Atrás, os restos do timão do navio. A madeira já se desintegrou, mas a armação de bronze e os mecanismos do telemotor permanecem. Atrás da ponte, os aposentos dos oficiais. A cabine e a banheira do capitão Smith. Enquanto Rich, Rolfe e Jania continuam a inspecionar a proa, o Mir 1 se dirige ao sul em busca das faixas de aço vistas por David Concannon. I remember some of these big bowls. We saw a big cooking pot. O sucesso dessa expedição depende do que eles encontrarem nas próximas horas. Terceiro dia, 12 de agosto de 2005. É o terceiro dia da expedição do History Channel até o Titanic e o primeiro mergulho. John, David e Anatoly estão na Mir 1, a 800 metros ao sul da proa, aproximando-se da popa. Se a proa do Titanic está relativamente intacta,
A popa está quase irreconhecível, um cenário de total devastação. Poucos traços ainda estão intactos. Na área do rompimento, claramente visível, encontra-se o fundo duplo. Ainda preso ao tanque, vemos um gigantesco motor, da altura de um prédio de 5 andares. As grandes hélices. Em uma das lâminas está inscrito o número 401, que os construtores do Titanic, Harland e Wolff, atribuíram ao navio. A plataforma mais alta da popa foi arrancada e puxada para trás. Ao lado, restos da borda superior da lateral do Titanic, com as vigias e amuradas ainda visíveis. Nada restou da ponte de atracação, onde um oficial teria se postado para guiar o Titanic em direção ao porto quando chegasse a Nova York. A chegada, que estava marcada para 17 de abril de 1912, teria sido o sucesso final da longa carreira do capitão do Titanic, Edward J. Smith, que pretendia se aposentar depois dessa viagem. Smith estava há 25 anos com a White Star. Em uma entrevista de 1907, ele expressou confiança nos novos navios que comandaria e em seus construtores. Não imagino nenhuma situação em que navios afundem. Não concebo que nenhum desastre aconteça com esse navio. A construção naval venceu esses riscos. There had never been, certainly in Smith's lifetime, a serious incident involving a large passenger vessel resulting in serious loss of life. So I think he was lulled into a false sense of security. Havia 2.200 pessoas a bordo, 900 tripulantes e 1.300 passageiros. Wallace Hartley era o violinista que liderava a orquestra do navio. Mas para não pagar aos músicos os valores devidos, a White Star os registrava como passageiros de segunda classe. Na terceira classe, havia 710 passageiros, muitos deles emigrantes. A sueca Alma Paulson, de 29 anos, mudava-se para Chicago. Seu marido fora antes para procurar emprego e ela viajava sozinha com os 4 filhos. O senhor e a senhora Dean, com Bert, de 2 anos, e Milvina, de 9 meses, mudavam-se para Kansas. We went third class, or steerage. Because my father's heard from relations in Kansas, telling him how much more opportunity there would be in America. And so he thought immediately we would go there. Nem todos os emigrantes do Titanic eram pobres. Edith Brown, de 16 anos, e seus pais estavam na segunda classe. Seu pai, Thomas Brown, levava a família para Seattle. They shopped around and he worked it out that if he could wind his affairs up by around about the end of January or February 1912, they could make it to join that brand new ship that everyone was talking about, the Titanic. And they did. (10 de abril, meio-dia). O Titanic zarpa de Southampton, Inglaterra.
Depois de 2 dias de céu azul e mares calmos, na sexta-feira, 12 de abril, outro navio avisou que havia gelo no caminho. Na manhã de domingo, 14 de abril, chegaram mais 2 alertas semelhantes. Esse gelo começara como neve na Groenlândia havia 10 mil anos. Ao longo dos séculos, a neve se acumulou e se condensou, tornando-se gelo. Lentamente, essa montanha de gelo avançou para o mar e se rompeu. Once it falls into the ocean, the ice is called an iceberg. They circulate around Baffin Bay for a while, maybe a few years. Then they come down the Labrador Current, and the Labrador Current brings them right offshore here, right off Newfoundland. A costa da Terra Nova, também chamada de Passagem dos Icebergs. Restam poucas semanas ao gelo de 10 mil anos, quando chega a esse local. Na noite de domingo, 14 de abril, o Titanic já havia recebido meia dúzia de alertas. Juntos, indicavam um grande cinturão de gelo estendendo-se por quilômetros. Em um mês, já teria se desfeito. Mas, naquela noite de abril, estava bem no caminho do navio. Mir 1, primeiro mergulho. Na Mir 1, John, David e Anatoly estão longe da popa, procurando pelos destroços que David Concannon avistou em 2000. Se encontrarem, poderão provar que o Titanic sofreu danos no fundo do casco. Mir 1, this is Mir 2. Ansioso, Rich faz contato na Mir 2. You know I'm dying to hear. Did you find the ribbon of steel? Terceiro dia, 12 de agosto de 2005. É o terceiro dia da expedição do History Channel. Estamos no meio do primeiro mergulho até o Titanic. Na Mir 1, John, Anatoly e David Concannon estão ao sul do navio, buscando faixas de aço que Concannon viu no ano 2000. Se encontrarem os destroços e se forem o que Concannon pensa que são, poderão provar que o Titanic não só esbarrou no iceberg, como também passou por cima de parte dele, danificando o fundo do casco. I'm optimistic that they're going to find something. But the thing that bothered me about this is that David was not able to give us the one thing that I wanted to see, and that was some kind of photographic proof. Mir 1, primeiro mergulho. Uma hora depois do início da busca, eles estão a 600 metros da popa. Now, we are far away from the wreck. We're right where we should be, actually. Concannon reconhece uma elevação no solo. And there's a hill. There's a hill, and there's dishes on the hill. You've got all kinds of stuff. This is a bona fide debris field. Então, eles avistam um pedaço de aço. Yeah, I've got some steel over here. What's this? Yeah, piece of steel. This is something. Yeah, there's a big piece of steel. Woo! Yeah, right. I was not crazy. This is the big boy. This is what I was thinking. Mas algo não está batendo. Concannon acha que é o mesmo local. Encontraram destroços, mas não se parecem com faixas de aço.
right where we said it was, but what is it? Doesn't look to me like double bottom, but that's it's a boxed out beam of some sort. Logo fica claro que esses destroços não são faixas gigantescas de aço, e muito menos parte do casco duplo do Titanic. It looks like where we were before, but we really don't know. No, this doesn't make any sense. Mir 2, primeiro mergulho. Na Mir 2, Rich pede notícias. Mir 1, this is Mir 2. John? Yeah, John, I read you loud and clear. You know I'm dying to hear. Did you find the ribbon of steel? On that, 10-4 copy negative. Talvez Concannon tenha se enganado quanto ao que viu em 2000. Ou talvez o local esteja errado. You see it out there, John? It's near the edge of the hill. We got down to that area. The hill was there, the metal was there, the ribbons of steel that I saw before we missed, which is they weren't where I thought they were, or we missed them entirely. Some people would say that not finding the ribbons of steel would be a bust. I don't look at it that way. I think that anytime you look outside the box, you expand the search, you're going to have to look at a lot of mud bottom, you're going to have to look at a lot of empty areas to find stuff. Mesmo assim, agora eles têm apenas 2 mergulhos para encontrar o que procuram. E a pressão aumenta. No domingo, 14 de abril, o Titanic está a mais de meio caminho de Nova York. Na segunda classe, a mãe de David Heisman, de 16 anos, Edith Brown, está se divertindo como nunca. She was thrilled to bits. They'd shopped around and bought her all these new dresses and hats and things, and she was hoping there was going to be dancing on board and what have you. And she was looking forward to it. Mesmo passageiros da terceira classe, como a mãe de Melvina Dean, estão satisfeitos com a hospitalidade da White Star. Well, she seemed to be quite happy with it. She thought the accommodation was quite good. And I remember her saying there was a band also, a Welsh band playing on third class, presumably, which was awfully nice. Na tarde de domingo, a temperatura caiu subitamente. Depois de receber 6 alertas de gelo no caminho, o capitão Smith desviou a rota 15 quilômetros para o sul. Mas não escalou vigias extras e nem diminuiu a velocidade. All North Atlantic officers were taught to keep up the pace, keep to the schedule, and that was standard. Captain Smith really wasn't doing anything different that night. I think he just thought, as most of his officers thought, that if there is any danger ahead, we will see it in time and we will be able to get around it. É uma estratégia tradicional para lidar com gelo e geralmente dá certo. Mas depende de um fator essencial: a visibilidade. When you see an iceberg in a nice blue sky day, just off the coast, they're really massive. They're quite spectacular, and it's hard to imagine how you could miss such a thing. Mesmo à noite, os icebergs geralmente são bem visíveis devido ao movimento das ondas na base. Mas a noite de 14 de abril de 1912 foi bastante incomum.
não havia lua. E o mar estava estranhamente plano e calmo. In a calm night, there'd be no wave action, and it would be extremely difficult to see until you were almost on top of it. 23 horas e 40 minutos. O vigia, Fred Fleet, viu algo mais escuro do que a noite, bem no caminho do Titanic. Terceiro dia, 12 de agosto de 2005. É o terceiro dia no Keldysh e o primeiro mergulho chega ao fim. Quando as escotilhas abrem e os mergulhadores saem, só há tempo para fotos e saudações rápidas antes que cuidem de algo urgente. Diving in with a veteran. Only way to do it. I mean, we really got the full tour. I'm sorry to say, though, that Titanic had deteriorated a lot. Noticeably so. And now you'll excuse us, we have an appointment with Les Toilettes. Resolvida essa questão, a equipe senta-se para discutir. Todos querem saber o que aconteceu com as faixas de aço. It didn't look like double bottom to me. It looked like a box beam, but I couldn't nail it down. A good portion of it is buried. But we quickly Todos estão decepcionados por não terem encontrado as faixas de aço vistas por Concannon. Mas John relata que mais ao sul, eles encontraram uma intrigante trilha de escombros. all total, it seemed to us like a relatively narrow corridor of debris, specifically coal. It literally is a trail that leads you right to the stern of the wreck. It's like a runway. Uma trilha estreita, principalmente de carvão, estende-se por 1,5 km a partir da popa. Parece sugerir que o Titanic andou bastante com um grande buraco no casco. This thing had to be opened from the bottom, thousands of feet away. Yes, and because of the heavy objects that came out that we know would have gone virtually straight down, those are all up near the bow and the stern. So this is a long distance for to have floated with a hole in it. I think what I'd like to do is sort of give an idea of the drift of the coal, but A trilha de carvão é interessante, mas ninguém sabe o que significa. We then quickly moved up onto the wreck and we looked at the Quando chega a vez de Rich e Rolf, o relato é menos confuso, porém mais emotivo. and then came up and followed the main mast up right onto the bridge where we looked at the telemotor. From there, we could actually see all of the, I'd call it pollution. I mean, everybody and their sister has to drop a plaque up there, and it detracts, I think, from the wreck site. The next most dramatic visual for me is to come onto the stern, because for me, that's where the human story of Titanic is. That's where people fought for their lives. It's a very emotional thing. Although that's not going to help us in our search, that is a moment. That's my moment on Titanic. O primeiro mergulho terminou. Eles encontraram uma interessante trilha de carvão, mas, seja qual for seu significado, não são partes do fundo do Titanic. Não é o que procuram. Quarto dia, 13 de agosto de 2005. No dia seguinte, a equipe se divide. John, David, Simon e Rich assistem, com Marianne Maureen, do laboratório Woods Hole, a um vídeo de alta definição do primeiro mergulho. Now, and Simon, at this point, the realization is settling in that this isn't
the bottom of the hull. The only thing that I've seen that even remotely looks like this is the expansion joint. You know, could be part of the expansion joint. It's part of the stove. Kitchen stove. Yeah. Oh, okay, that would make sense. You are looking at it. Enquanto isso, Roger Long e Ralph White farão um segundo mergulho no Mir. O objetivo é examinar as quilhas inferiores, duas estreitas tiras de aço que percorrem parte do casco. Se o Titanic sofreu danos no fundo do casco, a quilha de este bordo quase certamente estará danificada. Se esse mergulho encontrar danos na quilha inferior, será um forte indício a favor da teoria do assentamento. Domingo, 14 de abril, 23h40. O vigia, Fred Fleet, toca o alarme, avisando que o navio se aproxima do iceberg. Na terceira classe, Milvina e Bert Jean estão dormindo. My mother and father heard a terrific noise. My father went up on deck to see what it was, came back and said apparently the ship has struck an iceberg. Get the children out of bed and on deck immediately. Ao tentar se desviar do iceberg, o Titanic esbarrou nele, sofrendo várias colisões. Rebites se soltaram, as emendas entre chapas de aço se abriram. Nunca saberemos a natureza exata dos estragos, mas os testemunhos foram claros. There were two very long, detailed inquiries. People saw water coming in along the starboard side, and they were quite clearly able to work out what had gone wrong in that section of the ship. Mas teria sido o único estrago? Nos registros de 1912, outros indícios apontam para um mistério que nunca foi resolvido. 1h40 após a colisão, a água entrava na sala de caldeiras número 4. Não do lado, mas de baixo, pelo piso. Isso indicaria que houve danos no fundo do navio. Now, boiler room number 4 was not damaged by the side damage from the iceberg. Therefore, that could indicate that there was additional damage beneath the double bottom. O fundo duplo do Titanic também teria sido atingido. O mistério permanece sem solução. De qualquer forma, o navio já estava condenado. Poucos passageiros sabiam, mas restavam apenas 2 horas para o Titanic. – 15 de abril, meia-noite. 20 minutos depois da colisão. O capitão Smith começou a enviar pedidos de socorro e mandou preparar os barcos salva-vidas. Na segunda classe, Edith Brown e seus pais foram ao convés para ver o que acontecia. Well, when they got up there, there was wisecracks. Hey, there's ice on the foredeck. People throwing ice at each other. Someone else said, well, perhaps we ought to go down and join in the fun. And another person said, well, I think it's all going to be cooled off soon. We can all go back to bed. Na terceira classe, o pai de Milvina Jean resolveu não arriscar. He got us wrapped up in blankets and things, and with the help of a sailor, up on deck. That might have been quite hard, because we were down the bottom, and we had to get up on top. But we managed it anyhow.
No saguão da primeira classe, Wallace Hartley e os músicos começaram a tocar música alegre para afastar o pânico e o desespero. 2.200 pessoas enfrentavam uma situação de vida ou morte. Dependiam do capitão Edward J. Smith, de 59 anos, para sobreviver. Captain Smith, then as now, is God. Absolutely, completely in command. Every aspect of the control and operation of the ship, the behavior of the passengers, everything. Ele enfrentou terríveis obstáculos. Primeiro, a cruel realidade dos barcos salva-vidas. Por lei, o Titanic precisava levar só 16. Ele tinha 20, mas comportavam apenas 1.200 pessoas. 1.000 passageiros não tinham para onde ir. Smith precisava organizar a tripulação e os passageiros, acomodar 1.200 pessoas em 20 barcos, colocá-los no mar, tudo em 90 minutos. Era uma tarefa sobre-humana. After the collision, there aren't all that many reports of Captain Smith. He's probably suffering a great deal from shock, but he was in a position where he should have been able to take command and give very succinct orders to his officers. A confusão aumentava enquanto os barcos eram preparados e lançados ao mar. Because I was so small, I was in a sack, and my mother realized that she had me, but not my brother. So she had more to worry about. Obviously, my mother couldn't do anything in a lifeboat but stay where she was, trying to keep me warm. It was so bitterly cold. As ordens eram desencontradas. A este bordo, o oficial Murdoch dava prioridade a mulheres e crianças. Depois deixava que os homens entrassem nos barcos. A bombordo, o oficial Lightoller também só deixava entrar mulheres e crianças. Titanic was a floating microcosm of 1912 society. In that society, any of those men on the Titanic, they might not have given up their place to a woman, but they would have felt, in not doing so, that they were doing wrong. My mother always said she's never seen her father look so sad. My grandmother kept shouting to him, "Go around the other side and find our lifeboat, Tom." But he never moved. As they lowered away, he just cupped his hands together and he said, "I'll see you in New York." Never took his eyes off him. Like many other men, he knew he wasn't going anywhere that night. And those were the last words they ever heard him say. Ninguém parecia saber que os barcos podiam navegar com a lotação máxima. À 00:45, o primeiro barco, o número 7, partiu com 37 lugares vazios. Nos 90 minutos seguintes, a tragédia se multiplicou. O número 3 partiu com 33 lugares vazios. O número 5 com 28. O número 6 com 37 lugares vazios. Whatever way you look at it, there are unnecessary deaths. Doesn't matter whether there weren't enough lifeboats on the Titanic to start with. Captain Smith allowed lifeboats to be launched from the Titanic that were not filled to its stated capacity. That is an absolute failure of duty. À 1:30 da manhã, a água atingiu o nome do Titanic na proa. Na sala do rádio, as mensagens se tornavam cada vez mais desesperadas.
Quarto dia, 13 de agosto de 2005. Estamos a bordo do Keldysh no quarto dia da expedição do The History Channel. O segundo mergulho com Roger Long e Ralph White chega ao fim. Congratulations. Thank you. So, how'd it go? How was it? We actually got under and could see the curve of the bilge, and I don't see any sign of interbottom damage. Now, we haven't seen all of it, but there's... Roger e Ralph não viram nenhum estrago na quilha inferior a este bordo, o que apoiaria a teoria do assentamento. Well, listen, let's get you a couple of minutes to catch your breath, and we even have dinner for you. So. Não são as únicas más notícias. A tempestade tropical está mais forte. Tornou-se o furacão Irene e está se aproximando. And Titanic, I think, catch last. Quinto dia, 14 de agosto de 2005. No dia seguinte, os Mir passaram por manutenção. A teoria do assentamento que originou a expedição parecia descartada. This really weights the balance against the bottom damage theory. Now where do we go from here? Como resta apenas um mergulho, Bill Lang sugere uma nova direção. There's a lot of heavy debris to the east of the stern. There's some large holes in the 85 and 86 survey in that area. I mean, big enough to hold some major pieces. So, I mean, even though that area was surveyed, it's an area that hasn't been studied. So there's potential for some. When we look at the area east of the main body of wreckage, it was originally side scanned in 1985, 1986 by Woods Hole, but exactly what's out there, they're not sure. There may be some chunks out there. There could be a big piece of inner bottom. There could be a big chunk of hull. Gastar o último mergulho com uma área raramente explorada a leste é uma aposta de risco. Pode ser uma mina de ouro ou um beco sem saída. We could go down there and completely waste an entire day with 2 Mir submersibles. So, yeah, there is a significant amount of risk in doing what we're doing, but this is the way it works in exploration. É a última chance. O sucesso ou o fracasso da expedição depende desse último mergulho. Sexto dia, 15 de agosto de 2005. É o sexto dia da expedição do The History Channel. O último mergulho ao Titanic está começando. No Mir 1, John e Richie. No Mir 2, o cineasta Kurt Wolfinger e o representante do Departamento de Estado americano Bob Blumberg. Procurando ao sul, a equipe não encontrou nenhum sinal de estragos no fundo do navio. Agora vai se arriscar e partir para uma área a leste pouco explorada. I've been involved with many expeditions out to the Titanic, and what I feel really fortunate about being on this expedition is that this expedition is not just looking at making a documentary, but it's looking at trying to solve some questions. We haven't been able to find it, but who knows, they might get lucky today and find that one little critical piece of evidence that will change the whole story of Titanic. – 15 de abril, 2h05 da manhã. Só restam 2 barcos salva-vidas. 1.500 pessoas continuam a bordo, entre elas, Alma Paulson e seus filhos. Como muitos passageiros da terceira classe, ao chegarem ao convés, já não havia lugar nos barcos. By the time most of the lifeboats had been lowered, it was too late for the passengers from third class to reach them because they were so far down in the ship.
Wallace Hartley e os músicos provavelmente continuavam tocando. Ninguém sabe quando pararam. Mas a coragem deles veio a simbolizar o heroísmo da tripulação do Titanic. Às 2h10 da manhã, a salvação está a caminho. A 80 quilômetros, o navio Carpathia, da Cunard, ouviu os pedidos de socorro e se apressa em direção ao local. Mas demorará 2 horas para chegar. Às 2h15 da manhã. Segundo algumas testemunhas, inclusive Edith Brown, a popa do Titanic se ergueu. E um estrondo terrível começou. Booming noises, thunderous noises, the smashing of glass, huge amounts of foam and spume coming up. All these screams and cries and so on. She and her mother turned their heads away. They couldn't handle it. It was just too much to endure. Neste momento final, uma controvérsia nasceu. Para alguns, a popa se ergueu abruptamente e o Titanic se partiu. Outros negam esse fato. Durante 73 anos, essa hipótese não foi confirmada, e até hoje os detalhes são nebulosos. Seja como for, às 2h20 da manhã, a popa do Titanic deslizou para dentro do mar. 1.500 pessoas caíram na água. The very few survivors that were actually pulled from the water just minutes after they had gone into the water remember it being like 1,000 knives being stuck into them. Apesar dos gritos de socorro, quase nenhum dos barcos que ainda tinham espaço vazio voltaram para socorrer os que estavam na água. Quando os gritos cessaram, às mais de 700 pessoas nos barcos, só restaram o frio e o silêncio. Sexto dia, 15 de agosto de 2005. A bordo do Keldysh, os navegadores acompanham os Mir no último mergulho rumo ao Titanic. Para a equipe do The History Channel, o suspense continua. Right now, there's nothing we can do. They're down there, they're looking around. We've given them as much information as we can give them. All we can do now is wait and hope that when they come back, they've got what we need. 7 meters. Mir 1, terceiro mergulho. Okay, we're 3 feet off the bottom. Right over here we got something. You see object? Oh yeah, I see something now. Yes. Okay, yeah, look at that, huh? Is that part of the bilge keel? I don't know, John. I can't see out my port yet. Se for uma quilha inferior, eles encontraram parte do fundo. I think that is it. Yes, yes, yes. We're looking at the bottom of the ship. Yeah, absolutely. Unbelievable. Yes, 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 yes. That's double hull. That's double hull. Oh, man, look at this. Wow. We want to document this thing as well as we can. É uma quilha inferior e a tinta vermelha ainda está visível. Eles estão diante de uma parte do fundo do Titanic.
Mas qual é a sua extensão? Is this a cross section with 2 bilge keels? What are you saying? We're looking at the entire bottom? Yeah. The only way you can prove that right now is if we have him turn around and go back over the other side. Okay? Yeah, so let's follow it around. Let's follow it around. Se derem toda a volta e encontrarem a quilha inferior do outro lado, então se trata de um corte transversal cobrindo toda a largura do casco do Titanic, de uma quilha à outra. Here's the keel. Oh my God, John, that's the keel. Yeah. This is the keel of Titanic. That's the center of the wreck. Oh yeah. Look at that. There it is. A quilha central, a coluna estrutural do navio. Eles prosseguem. Oh wow, John, maybe you are right. This is a cross section. Wait, it's coming into focus. And wait. And there's the other bilge keel. We've got all the double hull in there. Oh my gosh. This is the entire bottom of the ship. The entire bottom from port to starboard. Yes. É uma incrível descoberta. Um imenso segmento intacto do fundo do Titanic. Rich relata o achado para o Keldysh. We've confirmed the presence of a bilge keel on both ends. This is an entire section of the bottom of Titanic. I was going to come find you. They have found what appears to be a complete section of the inner bottom, upside down, with the paint still on it. Show me where they found it. Right. Como se não bastasse, Mir 2, terceiro mergulho. Na hora seguinte, o Mir 2 encontrou um segundo pedaço intacto do fundo duplo, a centenas de metros do primeiro. It really is amazing. First thing we hit is something Genya hasn't seen before. Spectacular. No último mergulho, eles encontraram o que procuravam. 2 segmentos do fundo do Titanic. Agora, o verdadeiro trabalho pode começar. Meses de análise em terra firme. A pergunta é: o que esses indícios irão revelar? Os 8 dias da expedição do The History Channel ao Titanic terminaram. A segunda fase começa agora. Tentar desvendar os segredos ocultos no aço. Durante os próximos 4 meses, a equipe vai se dividir. Novos membros serão chamados. Trabalhando individualmente, comunicando-se por telefone e e-mail, todos tentam analisar as porções do fundo do casco. That is totally awe-inspiring. That is the most significant piece of Titanic footage I've ever seen in my life. Em outubro, surge a primeira revelação. A partir das imagens gravadas, o artista Ken Marshall criou desenhos arquitetônicos dos segmentos. As bordas rompidas encaixam perfeitamente. Esses 2 fragmentos do casco já estiveram unidos. Juntos, totalizam 21 metros do fundo do Titanic, localizados logo abaixo da terceira chaminé, o local onde o navio partiu. Esses segmentos são a melhor prova que engenheiros e arquitetos marinhos já tiveram para entender o rompimento do Titanic.
The one thing this expedition did very well was go down and record the edges so we can see exactly what the shape of the steel at the moment it separated. And we can see places where things were pushed together, places where things were bent. And if we can go back and fit all of those pieces together, we may be able to sort of run the movie in reverse and come up with a very good explanation of exactly how the ship came apart. Dezembro de 2005, Woods Hole, Massachusetts. Em dezembro, a equipe se reuniu em Woods Hole para discutir o significado dos segmentos encontrados. Todos vêm trabalhando para chegar a conclusões iniciais sobre a cisão do Titanic. Hi. What we've been working on is taking the 1985 and 1986 data that was collected during. Bill Lang é o primeiro a falar. This is a zoomed-in window. The stern is sitting right about here, boiler field. Ele tem tentado mapear o campo de destroços, pois acha que contém pistas da cronologia do desastre. You've got 60 feet of keel member in these two pieces, roughly. So Bill acha que o local onde foram encontrados os pedaços do fundo do navio marca o instante em que o rompimento começou. Well, I mean, I think this is number one, okay? Because number one to me is where the ship broke up. To me, this is the primary debris field associated with the ship. You're saying these two double bottom pieces were on their way to the bottom, while the bow and stern were still on the surface? Yes. Yes, and that this point in time represents probably when the bow and stern started to separate, okay? And that means, that's X marks the spot. Right above that is where the ship broke. Titanic's final moment was. Somewhere here the ship died when the keel broke, because these are the keel sections. Mas, mesmo que não seja este o local exato, por que o Titanic se partiu? Quando a cisão começou? Como avançou? E de que forma determinou a sorte dos passageiros? Desde que o rompimento foi confirmado em 1985, os pesquisadores passaram a acreditar que se deu pouco antes do navio submergir. Segundo essa teoria, o Titanic atingiu um ângulo de mais de 30 graus e o peso da popa fez com que a estrutura cedesse, rachando de cima para baixo. Aterrorizados, os passageiros teriam percebido que o fim estava próximo, que o navio estava afundando e que em minutos estariam na água. When I first started reviewing the videos and the data that the History Channel expedition brought back, the only thing I could conclude was that this was a much more Mas para Roger Long, as descobertas da expedição sugerem que o momento da cisão foi outro e que o ângulo da inclinação menor. The steel doesn't lie. It doesn't protect reputations, it doesn't have false memories, it never forgets. And as we've looked at the steel, no one thing, but all these little indicators seem to point to the shallower angle. We all agree that the stern broke off because it was lifted, and the weight of the water and the weight of the stern working against each other, the ship was being bent like this. And when you bend a long structure like a ship or a girder, the top of it stretches and gets longer, and the bottom gets pushed together. So you've got, tension at the top and compression at the bottom. And somewhere in the middle, there's a line. Roger acha que se a popa tivesse se rompido a um ângulo elevado, as bordas estariam separadas no alto e unidas e comprimidas no fundo. Mas as bordas dos convéses superiores da proa do Titanic não parecem apenas separadas. Estão arruinadas e dobradas para dentro. E as bordas do fundo, que deveriam estar esmagadas e comprimidas, estão intactas e separadas. If it broke from this high angle, everything up on the top side should be quite clean and straight, and all of the chaos and the jumbling and the crunching together should be down at the bottom. And we see exactly the opposite. And furthermore, if it crashed off like in the movie,
everything would have separated and we wouldn't have seen this evidence of all these pieces being mashed in on themselves and twisted and so forth. So the key point is that something interrupted the breakup. Roger acha que o rompimento começou a um ângulo menor, talvez de 11 graus, e avançou em 2 estágios. So what that means basically to me is that the inner bottom broke separately from the ship. Primeiro, a estrutura superior começou a rachar. A rachadura parou no fundo, que passou a ser tudo que mantinha o Titanic unido. A tensão fez o navio se dobrar. Quando os lados se separaram, o fundo começou a ceder. Toneladas de água empurravam o meio do navio para baixo, fazendo o Titanic se curvar para o outro lado. Os decks superiores foram esmagados e comprimidos. A proa afundou e a popa foi a última a submergir. Se o navio começou a se partir a uma inclinação menor, então os 1.500 passageiros ainda a bordo devem ter sido pegos de surpresa. Ultimately, it's a very different human experience because this whole question of hope comes in. The people are on board a ship that appears to be not sinking very fast. It was very reasonable at that point to believe that it might float for a considerably longer period of time. So if we accept that the breakup happened at this point, this early breakup, I think we come inescapably to the conclusion that the breakup was not something that just happened as the ship made her final plunge, but the breakup caused the final plunge. The breakup determined when the ship sank, and therefore the breakup determined whether a lot of people lived or died. What you just stated there is backed up by personal testimony. The order of the launching of the lifeboats was very orderly. It appears that the crew had in mind that they had longer to get people off. They knew that the ship was going to sink, but that they might have more time than what it turned out to be. So there's crew members who actually state they did not think the ship was going to sink. They thought it would settle to a certain point and then it would stop sinking. I think that's what everyone was expecting, was that she would float as her own lifeboat until the Carpathia got there, until rescue ships arrived. Quite possibly could have overlooked this because people up here were concentrated on boats, people here were looking for high ground. Se o Titanic tivesse flutuado mais um pouco, como os tripulantes esperavam, o desfecho teria sido bem menos cruel. And this is when Lighthauler, we believe, was washed off right about here, and he certainly wasn't looking at what was going on back here. 15 de abril, 4h30 da manhã. 2 horas depois de o Titanic afundar, o navio Carpathia chegou ao local. O sol nascente revelou uma enorme extensão de gelo e corpos flutuando. Mother said the worst she ever saw was in the morning. To see all these people drifting around their boat in an upright position with life jackets on, where the cold had been too much to sustain life. And they were drifting all around the lifeboats. They were all frozen to death, all of them. 1.500 pessoas morreram. O Carpathia resgatou apenas 700 sobreviventes dos barcos salva-vidas e depois seguiu para Nova York. Quando o navio chegou em 18 de abril, 10.000 pessoas esperavam. Uma investigação do Senado americano começou na manhã seguinte. 3 semanas depois, o inquérito inglês teve início. No local do naufrágio, nas semanas e meses seguintes, centenas de corpos foram encontrados. Em 25 de abril, Alma Paulson, a jovem mãe sueca, foi retirada das águas. Outro corpo resgatado foi o do violinista Wallace Hartley.
milhares foram a seu enterro na Inglaterra. As famílias dos músicos receberam homenagens do mundo todo. Mas, da White Star, elas só receberam uma conta pelos uniformes perdidos. Muitas vítimas, como o pai de Milvina Dean, nunca foram encontradas. He was an extremely handsome man, and I think he must have had a very, very nice personality. Some of the others they found, the bodies floating and that and all kind of thing, but he was never found. Depois da tragédia, os navios passaram a levar barcos salva-vidas suficientes para todos a bordo e a diminuir a velocidade no gelo. Mas normas de segurança não são o único legado do Titanic. O Titanic era mais do que um navio. Era um ideal. Simbolizava o orgulho, o progresso e a engenhosidade humana. There was still enormous faith in technology. Here we are in 1912, and it seems as if the peaceful evolution of technology is going to promise greater and greater things for mankind. Hoje, o navio que chamavam de insubmergível está se desintegrando. O tempo e o oceano terminam o trabalho que o iceberg começou. Eventually, it will collapse upon itself. There will still be pieces of Titanic forever. The beautiful propellers in the back are made of bronze. They will be there. The telemotor gears, they'll be there. But someday, unfortunately, the Titanic will be a big orange stain on the bottom of the Atlantic. Para proteger o navio naufragado, a Inglaterra, o Canadá, a França e os Estados Unidos firmaram um acordo para controlar a retirada de artefatos e evitar explorações destrutivas. In effect, the Titanic is a time capsule of what went on, both the rich and the poor on the Titanic, how they lived, how the ship was constructed. All of that is very important for future generations. O campo de destroços ainda não foi totalmente documentado. Futuras expedições podem encontrar outras pistas. Os segmentos do fundo do navio encontrados nessa expedição e a teoria de Roger Long continuarão a suscitar debates. Hoje, o porto da White Star, em Nova York, onde o Titanic teria chegado, continua no mesmo lugar, um eco fantasmagórico do passado. You and I are certainly very fortunate that the double-bottom hull sections we documented turned out to be so important. Well, and Roger had the insight to draw the conclusions that he did, which of course impact the timeline, the breakup of the hull, and what it was like for those people in Titanic's last moments. No, that's right, and the experts are going to continue to study the evidence we brought home. This is an event that happened in the dark 93 years ago. So no one is ever going to be completely satisfied. Nothing is ever going to be 100% proven. But I think we've come a long, long way towards understanding it. Enquanto seus restos se desintegram, o Titanic continua a exercer o mesmo fascínio, representando o melhor e o pior da natureza humana. O orgulho, a arrogância, o altruísmo e a boa vontade.
Algo nesse navio se recusa a morrer. Apesar dos novos indícios e das recentes descobertas, por mais que desvendemos o que aconteceu naquela noite, sempre desejamos saber ainda mais sobre o Titanic.